Jonas, meu amigo, essa semana aprendi sobre santidade, viu, cara? Sobre santidade? E onde você aprendeu sobre isso? Estudando a lição. Olá, voltamos com a lição de domingo. O título de hoje é Em Cristo e na Vida Cotidiana. Em Cristo e na vida cotidiana. O que será que isso quer dizer, né? Santidade. Bom, lê pra gente então Efésios capítulo 1, versículo 4, pra gente ter ideia do que a gente vai falar hoje. Perfeito, Jonas. Então diz assim, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Cara, vamos lá, certo? Em Cristo e na vida cotidiana. O que significa então, primeiro, estar com Jesus? Ou estar em Cristo, Estar né? em Cristo. É, interessante. Então, se você percebe aí no verso, aparece a informação de que ele, né, escolheu. Uhum. Ele nos escolheu. Na verdade, ele deu a oportunidade. Ele escolheu todos, mas ele nos dá a oportunidade de escolher ele também, né? Sim. E a lição ela aborda uma coisa bem importante, assim, porque a santidade, né, estar em Cristo ali, a gente precisa de dois fatores. Dois fatores são importantes, né? O primeiro fator é como que nós estamos diante de Deus. Certo. E a segunda é como nós estamos na nossa vida prática, nosso dia a dia. Então, assim, por quê? Eu posso ser de um jeito num lugar e de outro jeito em outro lugar, né? Uhum. Então, ele me escolheu. Ele escolheu você também, Luan. Só que agora a gente precisa escolher Jesus também. Então não basta só ele escolher. Eu preciso dar oportunidade, né? Então, a primeira coisa é eu escolher de que forma eu me apresento para Jesus. De que forma que eu me apresento para Cristo, né? Então, eu acho que é aí que tem a ver com a segunda pergunta. Em que aspectos isso deve se manifestar na nossa vida? Então, e aí, para a gente poder entender como responder isso, a gente tem que entender uma coisa, né? Ele nos escolheu, só que a gente não tem competência para isso, né? A gente Realmente. sabe que a gente olha para a lei e a gente não tem competência para se salvar só. Vocês falaram um pouco disso da semana passada, né? Que falou sobre pureza. Então a gente tem que entender também que existe uma relação de substituição ali, né? Uhum. Então, ó, eu te escolhi. Então é o seguinte, ó, esteja em mim, tudo aquilo de impuro que você tem vai ficar para fora. Então entra aqui. E aí ele te protege, né? Como a galinha protege seus filhotes, assim, né? Uhum. Sob suas asas. Então, o momento que você entra aqui, tá tudo certo, porque você está sobre a minha proteção e eu te substituo, eu troco, tiro as impurezas e eu coloco o meu caráter, o meu manto de justiça sobre você. Né? Agora, qual que é a nossa responsabilidade, né? Que você perguntou. A responsabilidade é aquela da contrapartida, né? Então, ele me oferece, ele me escolhe, mas eu tenho que escolher ele. Então, eu tenho que permitir que a transformação aconteça. Então, Luan, eu quero escolher você, cara. Meu filho trabalha para mim, ó, tem uma vaga ali para trabalhar com a escola sabatina. Aí que você fala, qual que é a sua resposta? Ah, não quero não. Não gosto, tenho vergonha. Não. Cara, mas eu tô te escolhendo, vai lá, você vai dar tudo certo, vou te capacitar, não é isso que ele promete? Então, a contrapartida é permitir. Então, a lição é santidade. Então, para que a gente consiga chegar perto disso, a gente tem que permitir. Então essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade não é fazer nada, porque a gente não tem competência para fazer nada. Mas a gente pode permitir que ele faça algo através de nós. Né? Apesar de nós, ele pode fazer algo através de nós. Porque a gente não consegue. Então a responsabilidade é essa, é só permitir. Só então, deixar. Através de nós é que as coisas irão acontecer. Porque senão Deus iria pedir para os próprios anjos virem aqui fazer o serviço, ele mesmo né? fazia, né? Tá vendo como é bacana esse negócio? Que Deus ele pede para nós fazermos as tarefas, não é porque ele precisa da gente, porque ele não precisa da gente para fazer os negócios, não. mas ele pede para estarmos juntos, porque isso daí vai beneficiar você mesmo. Então, e aí que tá, né? Porque hoje a gente vive num mundo maluco, né? Porque a gente abre o Instagram lá, o YouTube, vai pra internet, pega os filmes. E cada semana que eu vejo lá as notícias, eu fico mais abismado, porque os caras querem mudar as palavras da Bíblia, né? Eles querem tirar os negócios que eles acham que é de ódio, que é não sei o que lá. Tal.
Mas quando a gente lê lá 2 Timóteo, né, capítulo 3, lá versículo 16 e 17, a gente percebe que a Bíblia é super importante, ela nos ensina um monte de coisa. Então ela é útil para repreender, para ensinar, né, um monte de coisa. Várias funções a Bíblia tem. Mas quando a gente chega no versículo 17, é interessante porque Deus usa essa relação entre ser humano e a palavra de Deus e a Bíblia para preparar, as palavras da Bíblia são para preparar e para capacitar para qualquer tipo de boa obra. Bacana. Né? Então a relação, a forma como a gente consegue permitir, se aproximar e ser cada vez mais responsável é através da palavra só. Né? Só assim a gente consegue entender esse tipo de coisa. Né? É isso aí, minha gente. Então, com isso, nós terminamos o segundo vídeo dessa semana. Então, tamo junto, né, Jonas? Opa! Até amanhã. Até amanhã.